Olá, meus queridos alunos. Então, hoje nós iremos iniciar os nossos estudos falando sobre introdução à estatística, né? E para a gente iniciar esse contexto, eu preciso conversar com vocês sobre o que é a estatística. A estatística é um ramo, né, da matemática muito importante, né, tanto para os nossos estudos na disciplina de matemática, como também para o nosso dia a dia, né? É que nós não levamos muito a fundo, né? Mas em cada uma das nossas aquisições, né, financeiras que a gente desenvolve em casa, a gente também utiliza a estatística. Mas o que é, então, a estatística? A estatística, ela é parte da matemática aplicada, né, que fornece os princípios e a metodologia, né, para a coleta, para a organização, para a apresentação, para o resumo, para a análise e interpretação dos dados, né? A estatística, então, ela possui um conjunto de métodos e processos quantitativos que auxiliam na tomadas de decisões e podem ser usadas para estudar e medir os fenômenos coletivos. A origem da palavra estatística, ela vem do latim status, né, que significa estado, e sua origem, né, sua história, se confunde com a história dos números. Ao se fixar em assentamentos, os seres humanos eles passaram a plantar, né, a criar e a domesticar animais. E nisso surgiram os problemas, né, lá nos primórdios, de como seria determinado, né, o número de animais, né, como seria feito o controle e a distribuição das coletas entre os povos, né, e quais também seriam as melhores épocas para fazer os plantios, né, da alimentação deles, dentre outros fatores. É importante ressaltar também que a estatística ela é dividida em duas partes, né, de crucial importância, que é a estatística descritiva e a estatística inferencial. A estatística descritiva ela é caracterizada pela organização, pela análise e apresentação dos dados, enquanto a estatística inferencial ela tem como objetivo, tem como característica o estudo de uma amostra de determinada população, né? E com base nela a realização de análises e também a apresentação de dados. Princípios da estatística. Nós temos então a população ou universo estatístico. O que seria, né? A população ou universo estatístico, queridos, é todo o conjunto formado por todos os elementos que participam de um determinado tema pesquisado, né? Podemos citar aí alguns exemplos, né, de universo estatístico, que seria, né, um tema. Em uma cidade, todos os habitantes pertencem a um universo estatístico. Outro exemplo, em um dado de 6 faces, a população é dada pelo número de faces, né? Podemos colocar aí em números dentro de uma chave de 1 até 6, né? E dentro dessa população, deste universo estatístico, nós também temos o dado estatístico, né? Que é o elemento que pertence ao conjunto da população, né? Que obviamente esse dado ele deve ser envolvido com o tema, né, da pesquisa. E nós temos também a amostra. Nós chamamos, né, de amostra aquele subconjunto formado com base no universo estatístico, né, na população. Uma amostra ela é utilizada quando a população, né, o universo estatístico é muito grande, né, ou até mesmo infinito, né? E em casos em que coletar, né, todas essas informações do universo estatístico é inviável, né, por motivos financeiros ou logísticos, se faz necessário então a utilização de determinada amostragem.
Agora, né, que nós entendemos esses dois conceitos, vamos recapitular, né, esses dois conceitos. Observe a imagem a seguir. Nós temos, aqui o conceito da população ou universo estatístico. Então, população ou universo estatístico é todo o conjunto de elementos, pessoas ou resultados experimentais que possuam ao menos uma ou mais características em comum e que se pretende estudar. Né? Então, nós temos aqui todo esse conjunto aqui em azul. É a população, é o universo estatístico. Em contrapartida, nós temos a amostra, né? Que é o conjunto de dados ou observações recolhidos a partir de um subconjunto da população, do universo estatístico, que se estuda com o objetivo de tirar conclusões para que a população de onde foi retirado seja recolhida. Então, nós temos aqui, em roxo, nós temos aquele determinado conjunto, subconjunto, que vai ser a amostra estudada, ok? Agora que compreendemos a diferença entre os conceitos de população, que é o universo estatístico, e da amostragem, que é a amostra, vamos fazer esses dois exercícios aqui, distinguir a população e a amostra nas duas situações. No exercício número 1, no exemplo número 1, está pedindo bem assim, pretende-se estudar os salários dos 500 funcionários de um grupo hoteleiro. Para tanto, selecionaram-se ao acaso 36 funcionários. Os seus salários são anotados e realiza-se o estudo com base nesses dados. O número 2, o exemplo número 2. Pretende-se saber a proporção de garotas e rapazes candidatos ao exame vestibular do curso de licenciatura em Química do IFET. Para tanto, anota-se ao acaso o sexo de 120 candidatos e realiza-se o estudo com base nesses dados. Então, aqui, quem é, então, a nossa população e quem é a nossa amostra? Então, no primeiro exemplo, nós temos que a nossa população é os 500 funcionários. Né? E dentre esses 500 funcionários, eles selecionaram ao acaso, né, uma amostra, pegaram aí uma amostra de 36 funcionários, certo? Nesse primeiro exemplo, nós temos a população, o universo, né, estatístico, e também nós temos a amostra, né, que é esse pequeno grupo aqui de 36 funcionários. No exercício número 2, nós conseguimos identificar que aqui existe somente uma informação. Aqui nós temos uma pequena amostragem, né? Porque até então a gente não sabe quantas garotas e quantos garotos existe estudando, né, no curso de licenciatura em Química do IFET. Né? Nós somente temos esse conjunto aqui, esse subconjunto, né, que é de 120 candidatos, né, e vai se realizar a análise, né, com base nesses dados oferecidos, tá bom? Então, no exercício número 1, nós conseguimos encontrar a população e a amostragem, né, a amostra, e no exercício número 2, nós só temos a amostragem, né, que é a amostra. Em estatística, meus queridos, a variável, ela é o objeto de estudo. Isto é, o tema, né, que a pesquisa pretende estudar tem que estar interligado com a variável. Exemplo disso, ao estudar-se as características de uma determinada cidade, o número de habitantes, né, por exemplo, ela pode ser uma variável, assim como também o volume de chuva em determinado período, né, do ano, ou até mesmo a quantidade de ônibus, né, para o transporte público. Note que o conceito de variável em estatística é dependente do contexto da pesquisa, tá? A organização, né, desses dados, dos dados em estatística, dá-se através de etapas. Né? Como que seria isso, então?
como em todo o processo de organização, em relação à organização dos dados, ela se dá, ele se inicia através da escolha do tema a ser pesquisado. Em seguida, é pensado um método para a coleta dos dados da pesquisa. O terceiro passo, ele já vem para executar essa coleta desses dados. Após o fim dessa última etapa da coleta, faça então a análise do que foi coletado. E assim, com base na interpretação, busca-se os resultados. Agora, meus queridos, vamos falar sobre o rol. Rol e amplitude. Em casos em que os dados podem ser apresentados por números, ou seja, quando a variável é quantitativa, usa-se o rol para a organização desses dados. Lembrando, o rol ele pode ser de ordem crescente ou decrescente. Casos em que uma variável não seja quantitativa, ou seja, ela seja de fato qualitativo, onde expressa-se observações, sentimentos, não vai ser utilizado o rol, tá? Então, recapitulando, o rol nada mais é que o arranjo dos dados brutos em ordem crescente ou decrescente. Vamos ver um exemplo, olha. Em uma sala de aula, foram coletadas as alturas dos alunos em metros. São elas, 1,70, 1,60, 1,65, 1,78, 1,71, 1,73, 1,72 e 1,64. Como que a gente vai organizar então esse rol? A gente pode estar organizando da ordem crescente ou decrescente. Vamos colocar então de ordem crescente, como o rol pode ser organizado de maneira crescente ou decrescente, segue então o rol montado em ordem crescente, tá? E agora, a partir desse momento do rol organizado, montado, fica-se mais fácil para poder encontrar os dados, frequência e tudo mais que se solicitar no exercício.